Bem-vindo a mais uma videoaula do Ensino Universitário Matemática Simples. Em continuação com aquilo que temos feito na última aula, vamos continuar a estudar critérios de convergência para séries. Nomeadamente, vamos falar sobre o critério da comparação. Portanto, consideremos AN e B de N sucessões de termos não negativos. Ora, se o A de N for sempre inferior ou igual a B de N para todo o número natural N, e a sucessão que corresponde à sucessão inferior, digamos, for divergente, então o mesmo acontece com a sucessão B de N. Caso contrário, se continuarmos a ter A de N menor ou igual do que B de N, mas a sucessão maior, a B de N, a série maior, convergir, então o mesmo acontece com o A de N. E esta noção, eu normalmente relaciono isto pensando que se isto acontece, então quer dizer que temos uma série que será inferior em termos de valor à outra série. Portanto, esta série A de N será à partida inferior à série B de N. O que é que isto quer dizer? Que se a mais pequena divergir, então a maior também vai divergir. Porquê? Porque é maior do que a série mais pequena. E o contrário também faz sentido. Portanto, se a série B de N, que é neste caso a maior, converge, então a mais pequena, estamos a falar de séries de termos não negativos, também vai convergir. E agora vamos tratar da divisão e do limite da divisão destas duas sucessões. Ora, se o limite da A de N sobre B de N for igual a L, e isto considerando neste caso que o B de N é sempre diferente de zero, senão este quociente não faria grande sentido. Então as séries têm a mesma natureza. Isto é, se o limite das duas sucessões for um certo número real positivo L, 1, 3, 4, quer que seja, então as séries têm a mesma natureza. Isto é, se uma converge, a outra também converge, e se uma diverge, o mesmo acontece com a outra. Vamos agora estudar duas situações particulares, que é quando o limite dá mais infinito ou quando o limite dá zero. Quando o limite dá mais infinito, ficamos um pouco com a sensação daquilo que acontece aqui. Quer dizer que a sucessão de cima será, à partida, mais forte entre aspas, claro, do que a sucessão de baixo. O que é que isto quer dizer? Que se a série de baixo corresponde à sucessão de baixo divergir, isto é, se a série mais fraca, entre aspas, divergir, então a mais forte também vai divergir. E o contrário também se verifica. Se a série de cima, a série mais forte, converge, a série mais fraca, que será a partida inferior a esta, também vai convergir. E para zero a mesma coisa, só que neste caso a sensação que dá é que a sucessão que é mais forte será a sucessão que corresponde ao B de N e a de N será a sucessão mais fraca. Eu costumo pensar assim para não ter que decorar todas estas situações. O que é que isto quer dizer? Que se a de baixo, que é a mais forte, converge, então a mais fraca também vai convergir. E o contrário, se o A de N, se a sucessão mais fraca divergir, então a mais forte também vai divergir, porque é no fundo maior do que esta primeira série. Ok, vamos ver estes critérios da comparação aplicados aqui em 3 ou 4 exercícios. Começamos aqui pelo primeiro e vamos utilizar também alguns dos conceitos que foram introduzidos nas últimas videoaulas relativamente a séries. Por exemplo, esta série aqui pode ser comparada logo pelo primeiro critério. Ela é esta sucessão aqui, 1 sobre 2n ao cubo, 1 sobre 2n ao cubo mais 4 é menor ou igual, neste caso até mesmo estritamente inferior, a 2n ao cubo. Porquê? Porque eu estou a ter um denominador que é inferior ao denominador inicial. Portanto, se em denominador eles são inferiores, quer dizer que esta parcela é superior àquela. É como pensar, por exemplo, em 1/3 e 1/2. É claro que 1/2 é maior do que 1/3, mas o que eu fiz daqui para aqui foi simplesmente diminuir o denominador. E o que é que acontece a esta série aqui? Esta série é convergente porque ela acaba por ser igual a uma das séries de Dirichlet que foram estudadas na última aula. O que é que isto quer dizer? Que esta série, que é a série superior, ela converge. Converge pelo critério de Dirichlet, se este número for maior do que 1, então a série converge. Então, se esta série converge, o mesmo vai acontecer com esta. Estamos a falar, novamente, desta situação aqui, da segunda situação. Vamos à próxima. Também podemos pensar um pouco da mesma maneira, embora eu considere mais útil, em termos práticos, estes segundos critérios aqui, os critérios do limite do quociente. Vamos também ver um bocadinho do critério do menor ou igual. Portanto, mais uma vez,
esta sucessão 4 sobre 2 elevado a n mais 6 é menor ou igual de 4 sobre 2 elevado a n. Vamos ver como é que é a convergência desta série aqui. Ora, ela pode se escrever na forma somatório de 4 vezes 1 meio elevado a n, está bem? Porque podemos perfeitamente multiplicar o 4 vezes 1 sobre 2n. E neste caso, como esta razão, e estamos a falar de uma série geométrica, como esta razão está entre menos 1 e 1, nós já sabemos como a razão é menor do que 1, então esta série converge. E tal como há pouco, como esta série aqui é convergente, aquela série inicial que tem a sua sucessão inferior à sucessão associada a esta série, também vai ser convergente. Portanto, o que é que poderíamos fazer para justificarmos aqui? Como somatório com n a variar desde 1 até mais infinito de 4 sobre 2n converge e 4 sobre 2n mais 6 é menor do 4 sobre 2n, pelo critério da comparação, esta série inicial também vai convergir. E agora vamos às últimas situações que vamos abordar da mesma maneira utilizando o limite, e eu vou-vos explicar um truque para resolver este tipo de séries. O que eu normalmente faço é verifico qual é que é a diferença em termos do grau entre o maior grau do denominador e o maior grau do numerador. Se repararem aqui, a diferença é de 1, porque em baixo temos n ao quadrado e em cima temos n. Então eu vou comparar, por exemplo, não é a única solução, com esta série aqui, que eu já sei que é uma série de Dirichlet divergente. Ok? É uma série de Dirichlet divergente. Porquê? Porque o expoente que está aqui, que neste caso nem se vê, não é? É como se fosse um expoente 1, e é sabido que para o n menor do que 1, esta série é menor ou igual do que 1, esta série é divergente. Então, vamos fazer o limite da sucessão associada à nossa série inicial e vamos dividir por 1 sobre n. Vamos aplicar aqui a regra da divisão. Como é que isto vai ficar? Os do meio vão para baixo e fica em baixo 4n ao quadrado mais 1. Se quiseres, também podes multiplicar esta expressão do numerador pelo inverso desta expressão aqui. Portanto, no fundo é multiplicar isto tudo por n. E em cima vai ficar 3n ao quadrado mais 5n. Ora, isto é uma determinação do tipo infinito sobre infinito que se pode resolver escolhendo a maior potência do de cima e a maior potência do de baixo. Ora, sendo assim, isto vai dar 3 quartos. Como isto é um número que pertence a R+, pelo terceiro critério que nós vimos há pouco, estas duas séries, esta e esta, têm a mesma natureza. Então, como esta é divergente, esta aqui também vai ser divergente. Portanto, eu estou a mencionar, eu vou apagar isto, mas eu estou a mencionar este critério aqui, está bem? Como dá um número que pertence a R+, e não é zero nem é mais infinito, que estas situações são bem específicas, neste caso, a nossa série inicial tem o mesmo comportamento daquela série de Dirichlet de 1 sobre n, quer isto dizer que ela vai ter que ser necessariamente divergente. E vamos à última situação e aplicar exatamente o mesmo truque. Eu vou comparar esta série com a série 1 sobre n elevado à diferença dos expoentes de maior grau do numerador e do denominador. Vou comparar com 1 sobre n ao cubo. Vou calcular este limite que me vai dar novamente uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Está bem? Se quiserem eu vou, porque há pessoas que não gostam muito de aplicar esta regra, vou fazer como se aprende normalmente no 7º e 8º ano a multiplicar, a dividir frações. Multiplica-se pelo inverso. Multiplica-se a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, como é que isto vai ficar? Vai ficar 2n à sétima mais 5n à quinta sobre 8 mais 2n à sétima. O objetivo é mesmo este, que a maior potência de n em cima seja a mesma que a potência de n em baixo. Então, como é que isto vai ficar? Neste caso, ficamos com infinito sobre infinito, maior grau de cima, maior grau de baixo. Quem quiser utilizar L'Hopital pode utilizar, mas dá uma data de trabalho. Tínhamos que utilizar L'Hopital uma data de vezes. Corta, corta, isto vai dar 1, que pertence a R+. Logo, as séries têm a mesma natureza. Estas duas séries têm a mesma natureza. O que é que isto quer dizer? Que, como esta série converge, porque é aquele caso daquelas séries de Dirichlet em que este expoente é maior do que 1, e nesse caso a série converge. Se tiverem alguma dúvida quanto a isso, vejam a aula anterior, onde estivemos a estudar este tipo de séries. Então quer dizer que esta também vai convergir.
Portanto, o que faltava dizer, portanto, se fosse para uma pergunta de exame que fosse para justificar porque é que esta série inicial converge, o que teríamos que dizer seria como esta série aqui converge. E, pelo critério da comparação entre duas séries, este limite dá um número pertencente a R+, então as séries têm a mesma natureza, como consequência a nossa série inicial também converge, ok? Portanto, e eu utilizo muito esta técnica de comparar os graus do numerador e do denominador para resolver este tipo de exercícios. Portanto, é mais usual, não quer dizer que seja o caso de uma frequência que apareça só para utilizar este critério, é relativamente usual este critério aparecer aqui, no entanto, não descuides e não deixes de utilizar em certos exercícios, como fizemos nos dois primeiros, estes primeiros critérios. Estas situações são mais raras, porque se tu fizeres uma escolha adequada da série que vais comparar, portanto da sucessão que vais escolher, como eu fiz naquelas duas últimas alíneas, acabas por ter a situação ideal. E a situação ideal é este limite dar mesmo um número real positivo, portanto não dar zero nem dar mais infinito, porque nessas circunstâncias nós já sabemos que as séries têm o mesmo comportamento, então é escusado andarmos a ver se uma diverge ou outra converge. Não, elas têm exatamente a mesma natureza. Portanto, o comportamento de uma em termos de convergência acaba por ser também o comportamento da outra. E é tudo. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.